Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei se vocês conhecem, mas hoje a gente vai apresentar o tema Brasil Império. Os integrantes que vão apresentar são o André, o Arthur, o Lorenzo, eu, o Lucas Castro e o Vinícius. Então vamos começar falando sobre a história do Brasil Império. Então, após a declaração da independência, no famoso Rio Ipiranga, a gente teve um grave problema, que era como o poder seria distribuído. Seria distribuído em um governo monárquico, um governo republicano com eleições, ou num parlamento, assim como foi no Reino Unido, por exemplo. Então, a gente teve um grupo que preferia o poder centralizado e um grupo que preferia o não centralizado. Antes da gente falar disso, a gente vai falar um pouco sobre como o Império foi importante para a formação brasileira. Então, o Império conseguiu unificar todo o extenso território brasileiro em uma coisa só, não deixando ele se separar, como posteriormente aconteceu com o hoje atual Uruguai, que pertencia ao território brasileiro. Então, vamos falar da monarquia agora. Tem 3 papéis importantes. Como eu já tinha falado, ela unificou o território. Ela concentrou, agora vamos falar sobre isso, ela concentrou o poder nas mãos do imperador. A gente, na história humana, teve a teoria dos 3 poderes por um grande tempo. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. No Brasil, a gente teve um 4º poder, o poder moderador. Ele ficava concentrado nas mãos do imperador e ele podia interferir nas decisões dos outros poderes. Ele servia para a gente resolver disputas territoriais, disputas econômicas entre as províncias, atuais estados brasileiros. E a gente teve também que a monarquia procurou harmonizar os interesses das elites. Se uma elite do Sudeste, por exemplo, queria uma coisa e a do Nordeste queria outra, eles tentavam achar um meio termo para a gente conseguir ter um país unificado, um país só, e não separar, não acabar deixando um polo industrial, um polo de pessoas ou um polo econômico em um lugar só. Agora tem o debate sobre a centralização. Eu vou falar um pouco sobre como aconteceu na história. Não vou falar o que seria melhor ou não, porque eu, na parte da história, não tenho como falar isso. Então, quem era a favor da centralização? O próprio governo imperial queria a centralização, logicamente, para conseguir concentrar o poder neles mesmos. A elite do Sudeste queria a centralização porque para eles era mais fácil entrar em um consenso com um imperador só do que com alguém, às vezes mineiro, um sulista, uma pessoa do norte, e ter que disputar o poder com essa pessoa. A Carta Magna, a Constituição de 1824, fortalecia eles, porque a Constituição afirmou que o nosso país seria uma monarquia passada de pai para filho e que teria um poder concentrado, não um poder distribuído sobre uma eleição ou um parlamento, como eu já disse. E quem era contra a centralização? As elites do Nordeste, Sul e Norte. Por quê? Porque o polo econômico da época, embora tenha sido a cana por muito tempo lá no Nordeste, estava migrando para o Sudeste já com a vinda do Império. Então, eles eram muito contra a concentração do poder. Por quê? Porque eles não teriam um poder de escolha sobre as próprias decisões, sobre os problemas internos ou sobre a própria economia interna mesmo. E eles, como eu já falei, sentiam-se prejudicados pelo poder concentrado, né, já no imperador. E essa insatisfação acabou causando vários conflitos, alguns muito conhecidos como a Revolução Farroupilha, principalmente aqui no Sul. Inclusive, a Confederação do Equador, a Sabinada, em 1837, a Balaiada, em 1838, e como eu já falei, a Revolução Farroupilha. Enquanto Dom Pedro II não tinha idade para assumir o poder foi distribuído em 3 pessoas, através do Ato Adicional de 1834, que, consequentemente, ampliou a liberdade das províncias. Porém, as tensões entre as províncias, em si, atuais estados brasileiros, foram se agravando cada vez mais e veio o famoso golpe da maioridade do Dom Pedro II, onde ele assumiu o trono com 14 anos. Em suma, a monarquia foi essencial para o desenvolvimento brasileiro e para o Brasil ser o país que é hoje. Se for pensar em momentos históricos, claro, todos foram muito importantes, mas a monarquia teve esse adicional porque é ela que fundamentou tudo que a gente tem hoje, basicamente. Então, o sistema político foi modificado até chegar no que a gente tem hoje. A centralização, como teve muitas tensões em torno delas, ela acabou sendo desfeita, o poder foi distribuído e o poder moderador foi cada vez mais enfraquecido até a inexistência dele.
Boa tarde, eu sou o André e agora eu vim apresentar sobre a parte do Brasil Império de Geografia. No período do Brasil Império, a população é distribuída em 20 províncias e 641 municípios. A população era muito mais povoada em duas regiões específicas, onde aproximadamente 87% da população era naquelas duas regiões. Nas capitais das províncias, 10% faziam parte da população total, moravam nessas províncias. As regiões eram Nordeste e Sudeste, eram as mais populosas e tinham muita concentração de habitantes. A escravidão é muito importante no Império Brasil. Era um fator importante na distribuição da população, onde em Minas Gerais, Bahia e Pernambuco tinha altas taxas de população escravizada. E as etnias eram principalmente os brancos e os pardos, seguidos dos negros depois. Aqui é um mapa mostrando a distribuição da população entre as etnias e as cidades. A formação foi marcada por um processo de expansão desde a independência até a proclamação da República. Foi assegurada eternamente pela guerra entre as fronteiras externas definidas por tratados internacionais. Independência e guerra-dependência, liderada por Dom Pedro, consolidou a unidade territorial do Brasil, embora houvesse conflitos internos, para garantir o controle sobre as províncias. Expansão e conquistas. O Império Brasil continuou a expandir seu território através de conquistas e acordos com outros países. E as fronteiras definidas foram definidas com acordos de paz, acordos bilaterais e arbitragens internacionais, ao longo do tempo. Não foi em um ano qualquer, foi ao longo do tempo. A imigração no Império Brasil, durante o período do Império, especialmente segundo Renato, esteve intimamente ligada ao fim gradual do tráfico negreiro, que aconteceu ao mesmo tempo. Então, os negros escravizados vinham para o Brasil, aumentava a população e a distribuição ficava se equilibrando entre as cidades. E foi incentivada para substituir a mão de obra escrava, principalmente produção de café e outras culturas. Eu sou Lucas Castro e eu vou apresentar um pouco do trabalho de sociologia, a estrutura social do Império Brasileiro. A sociedade era marcada com muita desigualdade na época. A escravidão era um pilar da economia, com a mão de obra africana, especialmente na produção da cana-de-açúcar e da mineração. Foi um processo muito lento e a abolição da escravidão só teve em 1888. Os escravos, eles enfrentavam a exclusão social na época. Até hoje em dia tem resquícios de racismo ou algo do tipo. O legado da escravidão deixou marcas profundas no Brasil. Aqui a gente tem o triângulo da época, no caso, quem está em cima é que mandava. Aqui era a família real, aqui são os ministros, aqui era os comerciantes, aqui era a população livre, que no caso trabalhava no campo, aqui eram os escravos e os indígenas. Bom, eu, Vinícius Cerorini, irei apresentar o resto da parte de sociologia. Entidade política que surgiu entre a Idade Média e a Moderna. Ela simplesmente caracteriza pela centralização do poder, soberania e monopólio do uso legítimo da força. Possui fronteiras definidas, população permanente e capacidade de relações internacionais. Irei falar um pouco das principais características, soberania, que era a autoridade suprema e independente, territorialidade, fronteiras definidas, população permanente, comunidade estável sob o Estado. Monopólio da força. Só o Estado pode usar legalmente a força. Institucionalização, que era a presença de instituições políticas formais. Divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Legalidade e constitucionalismo. Governo baseado em leis e na Constituição. Nacionalismo, identidade nacional unificada. Administração burocrática, gestão por profissionais qualificados. E, por último, relações externas, que era diplomacia e atuação internacional. Bom, agora irei apresentar um pouco da filosofia. Contratualismo e a origem do Estado brasileiro. O contratualismo, como teoria que explica a origem do Estado por meio de um pacto entre indivíduos para garantir segurança e direitos, tem raízes em pensadores como Hobbes, Locke e Rousseau. No Brasil, essa influência foi indireta, mas perceptível na formação do Império e na elaboração da Constituição de 1824. A ideia de um pacto entre a monarquia, entre monarcas e a nação, sob
a justificativa da garantia da ordem e da estabilidade dialoga com a proposta de Benjamin Constant, que defendia uma monarquia constitucional limitada por um poder neutro com equilíbrio entre liberdade e autoridade. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem fala é o Arthur e hoje eu vou apresentar a minha parte do trabalho sobre liberalismo e o Brasil imperial. O liberalismo político defende separação de poderes e garantias individuais e limitação do poder estatal. Ele foi inspirado por autores como Montesquieu, Locke e o próprio Benjamin Constant. O liberalismo serviu de base para a Constituição de 1824. No entanto, o liberalismo brasileiro foi adaptado em algumas condições locais, como por exemplo, ele, embora promovesse liberdade formal e representação, manteve a escravidão e o voto censitário e o centralismo imperial. A influência de Benjamin Constant é evidente nesse período. Sua defesa de liberdades civis e políticas, mas dentro de uma monarquia constitucional moderada, ressoou com a tentativa de conciliar a autoridade do imperador com instituições representativas. Aqui nós podemos ver autoritarismo e a centralização do poder. Apesar da fachada liberal e o Estado brasileiro imperial, manteve características autoritárias. O poder moderador, por exemplo, concentrava no imperador uma função, ou seja, o imperador podia mudar coisas do judiciário, mudar algumas coisas na Câmara, isso. E esse arranjo foi inspirado na proposta de Constant, que foi criticado por promover um desequilíbrio entre os poderes. E aqui nós temos que durante o século XX, especialmente no Estado Novo e na ditadura, o autoritarismo reaparece com intensidade. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Lorenzo Costa e eu vou apresentar, para continuar a parte de filosofia, sobre o positivismo e a formação da República. Com a proclamação da República em 1889, o positivismo, especialmente o Augusto Comte, ganhou grande influência. Os militares brasileiros, muitos dos quais seguidores do positivismo, viam o Estado como instrumento de ordem e progresso, o lema da bandeira brasileira, que foi hierarquia da filosofia. A versão brasileira do positivismo desprezava a democracia liberal, priorizando um governo técnico e centralizado. Voltando para a racionalidade do poder, esse modelo consolidou uma versão do Estado autoritário, eficiente e hierárquico, que marcou profundamente a administração pública brasileira ao longo do século XX. Democracia e a redemocratização do Estado. A partir da Constituição de 1978, o Brasil assume um modelo mais democrático, com maior respeito às pessoas, às leis e tudo mais. A democracia brasileira, contudo, convive com heranças autoritárias, como o centralismo e o clientelismo e a desigualdade estrutural, principalmente como o Castro tinha comentado logo cedo. A tensão entre as promessas de liberalismo democrático e os resíduos do autoritarismo e do positivismo burocrático continua sendo um dos desafios centrais da política brasileira contemporânea. Conclusão. Agora eu falo sobre um pouco do Benjamin Constant, um legado da monarquia constitucional. A reflexão de Benjamin Constant, 1767 até 1830, foi essencial na formação do modelo de monarquia constitucional brasileiro. Seu conceito de poder neutro, destinado a estabilizar o sistema político sem governar diretamente, foi adaptado no Brasil como um poder moderador. Isso mostra a tentativa de construir uma forma de governo que preservasse a autoridade sem recair no absolutismo, enquanto aceitava certos limites constitucionais. Contudo, o legado de Constant também deixou ambivalências ao imperador, dando poderes a ele muito maior que os outros, ou seja, ele mandava em tudo, nas leis, nas instituições em gerais. Essa ambivalência entre liberalismo e autoritarismo continua a marcar a história do Estado brasileiro até hoje, até os dias atuais. Aqui vou falar sobre nossas fontes. Usamos o Brasil Escola, muito importante para a maioria dos slides. Usamos toda a matéria, também muito importante, que a maior parte pegamos toda a matéria. O Gov e o Planalto também, aqui sobre história, mas também pegamos aqui. E também aqui a Universidade de Barcelona, que foi onde principalmente pegamos para a história. Muito obrigado por assistir a nossa apresentação. E é isso. Cara, mas falava muito